Olá, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre o segundo livro do Novo Testamento, que é o livro de Marcos. Lá conta a história de uma mulher que tinha uma filha que estava sob um espírito demoníaco e ela fala com Jesus pedindo ajuda, mas Jesus disse que não pode ajudar ela, porque ele tinha que ajudar primeiro os filhos. E então ele se refere aos judeus, mas ela diz assim: tudo bem, porque quando os cachorrinhos ficam debaixo da mesa, eles comem as migalhas que os filhos que estão na mesa deixam cair. Então Jesus entende que ela estava profetizando sobre os gentios, que seria um povo que também iria receber a palavra de Deus. É claro que depois dos judeus, que o Senhor Jesus ele já tinha uma aliança e ele veio para primeiro servir aos judeus, mas o evangelho se espalhou também para os gentios. Depois, também, antes disso, na verdade, Jesus fala, né, sobre o chamamento dele, ele chamando os pescadores. Algumas coisas de Mateus também estão presentes em Marcos, como fala sobre a tradição de lavar as mãos, sobre a multiplicação do pão e do peixe. Então, existem também algumas coisas, algumas histórias que vão se repetir. Inclusive, a gente nem percebe muito o que está saindo de Mateus para Marcos, porque é muito parecido. Até mesmo a maneira assim de escrever é bem parecida. Fala sobre João Batista também, que veio preparar o caminho. Fala do paralítico do Cafarnaum e a gente entende a importância das nossas amizades, porque ele foi levado por 4 amigos que ajudaram ele descer do telhado, porque o lugar onde Jesus estava era muito apertado e não podia se entrar. Então eles levantaram esse paralítico que não poderia se movimentar. Então levaram ele até o telhado do lugar e desceram esse paralítico através do telhado, 4 amigos. Então, a importância das nossas associações para o nosso crescimento. E a mulher que unge Jesus com um unguento precioso, né, ela seria lembrada e ela é muito lembrada até hoje, porque um unguento era um perfume que ela vinha guardando há muito tempo e ela lançou sobre a cabeça de Jesus, porque era costume fazer isso com uma pessoa que iria morrer, que era colocar o perfume num corpo do morto para depois enterrar. Então, ela já estava fazendo isso, preparando o corpo de Jesus para o sepulcro. Então, isso até hoje ela é lembrada por essa oferta que ela deu ao Senhor e o Senhor e aí Judas diz: "Mestre, ela poderia ter vendido tudo e dado aos pobres". Então Jesus diz: "Os pobres vocês sempre vão ter, mas a mim, o Filho do homem, não vou estar aqui para sempre". Então, ela é lembrada até hoje. E Jesus ele fala muito sobre o serviço, ele fala quem quer ser o primeiro, sirva a todos. E ele dá sempre o exemplo, né, dele também de serviço. Jesus ele amaldiçoa a figueira, então ele está falando um pouco também sobre a questão de pessoas que dão uma aparência, porque a figueira ela estava ali robusta, né, linda, mas quando Jesus chega ele vê que não tem os frutos, então ele amaldiçoa. Não acontece nada aparentemente, mas no outro dia, quando os discípulos voltam, eles veem que aquela figueira ali tá totalmente seca. Então, a partir do momento que Jesus diz: "Não saia mais fruto de ti, figueira", ela começa a secar na raiz. E no outro dia, então eles veem lá o resultado: a figueira toda seca. Ela foi amaldiçoada. E pronto, Jesus ele destrói tudo que ele vê na frente da casa do pai dele, do templo, da sinagoga do templo. Então Jesus ele estava no templo e quando ele estava lá no templo, no que seria um local, uma casa de oração, o povo estava fazendo de um covil de salteadores mesmo, de lugar para vender, né? E Jesus ele sai derrubando tudo, expulsando todo mundo e realmente com agressividade, né? E muitas pessoas elas pensam, mas como que Jesus fez isso se Deus é amor e Deus e Jesus são um só, então por que Jesus agiu dessa forma? Ele errou em agir assim? Não, ele não errou,
Na Bíblia diz que o amor e o zelo de Jesus pela casa do Senhor o consumiu a ira. Então, isso foi uma demonstração de amor e de zelo por Deus, pela casa do Senhor. Foi necessário que ele fizesse isso. Ele estava vendo a casa do pai dele se tornar uma casa de negócios, de negociação, e não uma casa de oração, e não uma casa onde eles poderiam buscar a Deus. Então foi o amor e o zelo que consumiu Jesus ali naquele momento a ira. E que bom que isso aconteceu. Jesus fala da intensidade da oferta da viuvinha pobre, porque ela tinha pouco, mas tudo que ela tinha, ela deu. Já os outros tinham muito e deram apenas o que sobrejava, que sobrava. Então, Jesus ele fica admirado com essa oferta dela e tem ela como um exemplo. E é isso. Esse é um pouco do que a gente viu lá em Marcos, tá? E leia todo o livro de Marcos, porque é importante. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!